Bom, pessoal, então vamos dar início à correção, né? Aqui na primeira tarefa no exercício A, pedia-se que a gente completasse essa tabela com os dias transcorridos e o número de novos infectados. Então, utilizando o desenho, fica fácil da gente perceber que ali a gente tem o dia 0. Então, os dias eu vou estar colocando aqui em azul. Temos lá o dia 0, a gente tinha um infectado. Esse um infectado infectou outras 3 pessoas, ou possivelmente infectou. Temos aqui que no primeiro dia temos 3 novos infectados. Bom, o que vai acontecer no segundo dia? Olha só, cada infectado infecta outras 3 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, nós teremos aqui 9 infectados no segundo dia, certo? Bom, no dia 1 eu tinha 3 infectados. Para o dia 2, esses 3 infectados infectarão outras 3 pessoas, ou seja, temos 9 novos infectados. Bom, e para o terceiro dia, o que vai acontecer? Similar, um infectado vai infectar, cada um vai infectar outras 3 pessoas, ou seja, a gente faz o 9 vezes 3. 9 vezes o 3, que é igual a 27. Então, no terceiro dia, teríamos 27 novos infectados. Bom, e para o quarto dia? Vamos lá? A gente teria os 27 infectados do dia anterior, infectando outras 3 pessoas cada um, seriam 81 infectados. Da mesma forma, vamos multiplicando por 3. Observe que a gente está pegando o número anterior e multiplicando por 3. Olha só, o 27, a gente vai lá e multiplica ele por 3. O que a gente tem que fazer agora para o próximo dia? Pegar o 81 e também multiplicar por 3, que o resultado vai ser igual a 243. Então, a gente tem que ali 81 vezes 3, 243. E repetindo o mesmo processo, a gente vai ver que para o dia 6 temos 729, para o próximo 2.187, para o próximo 6.561 e para o próximo dia temos 19.683. Por fim, no 10º dia, 59.049 novos casos. Beleza? Então é importante perceber que está sempre sendo multiplicado o valor anterior por 3, resultando no próximo. Beleza? Vamos lá então para o segundo caso, né, que é um caso semelhante. Dessa vez eu não vou estar desenhando, mas a gente pode observar aqui que cada infectado vai estar infectando outras 2 pessoas, ou seja, um caso diferente. Então a gente tem ali 2 infectados no primeiro dia. No segundo dia, bom, cada infectado vai infectar outros 2, teremos 4. Se a gente multiplicar o 4 por 2, teremos 8 infectados. Continuando essa multiplicação, 16, 32, dos 32 vai para 64, dos 64 vai para o 128, depois para 256, multiplicando por 2 novamente, 512, depois 1024, certo? Então, completando essa tabela, eu vou obter esses valores. Bom, dessa forma chegamos na letra C, e na letra C está escrito o seguinte: o que pode ser notado em ambos os casos conforme o tempo vai passando? O aumento de novos casos ele é constante, crescente ou decrescente, certo? Deixei uma resposta aqui para vocês que conforme o tempo vai passando, o aumento de novos casos é cada vez maior. Dessa forma, podemos dizer que esse aumento é crescente. Olha só, vamos analisar essa tabela, certo? Para o caso em que cada pessoa infecta outras 3. E a gente pode perceber o seguinte: aqui, do dia 0 para o dia 1, a gente teve um aumento de casos, certo?
e esse aumento foi de 2 casos. Agora, do dia 1 para o dia 2, esse aumento ele foi maior. Esse aumento foi de 6 casos. E conforme os dias vão passando, esse aumento se torna cada vez maior. Por exemplo, aqui houve um aumento de 18 casos, certo? Então a gente pode dizer que esse aumento ele é um aumento crescente, diferente do que seria um aumento constante, por exemplo, se fossem aumentando de 2 em 2 casos sempre. Aqui não, aqui os aumentos de casos vão sempre crescendo, certo? Na letra D agora, a gente vai dar uma olhadinha na letra D, ele pede para estabelecer uma expressão que permita calcular a quantidade de novos infectados para qualquer quantidade de dias. Então, da mesma forma que a gente fez para as mesas e cadeiras, para o combustível, a gente vai ter que estabelecer uma expressão ali algébrica que permita calcular essa quantidade para qualquer quantidade de dias. Então, vamos deixar, né, que a quantidade de dias seja representada pela letra D e a quantidade de novos casos representado por N1, certo? Então, que seria o caso 1, caso que uma pessoa infecta outras 3, e N2, o caso 2, em que uma pessoa infecta outras 2. Então, vamos observar a tabela, porque o importante para a gente fazer, para a gente criar uma expressão é a gente observar padrões. Então, vamos observar os padrões. Olha só, o que vai acontecendo, né? Então, a gente viu que do dia 1 para o dia 2, bastava a gente multiplicar por 3. Então, se no dia 1 eu tenho aqui 3 casos, no dia 2 eu vou ter que essas 3 pessoas infectam outras 3. Então, a gente faz a multiplicação de 3 com 3, resultando em 9, tá? Escrever 3 vezes 3 é a mesma coisa que escrever 3 ao quadrado. Vou deixar aqui porque isso vai ajudar a gente a enxergar o padrão. Da mesma forma, para encontrar a quantidade de novos infectados no terceiro dia, certo? Bastava fazer 9 vezes 3, mas eu vou continuar escrevendo como sendo uma multiplicação entre os 3, entre, né, o número 3. Então, 3 vezes 3 já é 9, multiplicaria por 3 de novo, que resultaria em 27 novos casos. 3 a terceira. Olha só que interessante, o que aconteceria para o de baixo? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, resultando em 81, 3 elevado à quarta potência. Então, olha só, no segundo dia a gente consegue encontrar a quantidade de casos representado por 3 elevado ao quadrado. No terceiro dia, 3 elevado à terceira. No quarto dia, 3 elevado à quarta. Bom, para o quinto dia, a mesma coisa, 3 à quinta. Para o sexto, 3 à sexta. Não vou fazer para todos os dias, certo? Mas se eu tivesse ali um enésimo dia, um dia qualquer N, ficaria sendo representado por 3 elevado a N. Então, a expressão para o primeiro caso, então, N1 seria a quantidade de casos no primeiro caso ali, que vai depender da quantidade de dias, é igual a 3 elevado a D, ou 3 elevado a N, independente da letra que eu usar, é importante eu estar usando a mesma letra, sendo que D pertencente ao conjunto dos números naturais, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e para o caso N2, que também vai estar dependendo da quantidade de dias, eu tenho ali um 3. 3 não, né? Porque são 2. Um 2 elevado a D, sendo este D também pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, eu consigo encontrar a quantidade de infectados para qualquer quantidade de dias. Por exemplo, se eu quero encontrar a quantidade de infectados para 100 dias, basta eu substituir no lugar de D a quantidade 100 e encontrar este valor. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.